Shalom, povo de Deus! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento de pastoreio. Quando a gente diz Shalom, a gente quer desejar a todos que são da família de Cristo uma paz, não uma paz qualquer, mas uma paz que considera toda a plenitude, a graça, a misericórdia, dizer que Deus está no controle de tudo sobre a sua vida. E quando a gente diz que você é povo de Deus, e eu espero que seja, se você está nos ouvindo e ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, ainda há tempo. Mas quando a gente diz que é povo de Deus, significa que Deus escolheu alguns para si. E é isso que a gente deseja, que você tenha esse sentimento de pertencimento. Algumas pessoas às vezes perguntam, como é que eu sei que eu sou ou eu faço parte dessa família, que eu sou parte desse povo de Deus? E é interessante que esse capítulo 7, que nós vamos estudar do livro de Esdras, vai falar um pouco sobre isso, tá certo? O próprio Jesus Cristo, lá em João, capítulo 10, versículo 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que isso seja uma realidade na sua vida, que você consiga escutar a voz de Deus, a palavra de Deus e o siga com todo o coração, com toda a sua força. Vamos orar, vamos iniciar orando. Quero pedir sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus nos abençoe, que esse seja um momento que Deus possa tocar no seu coração. Oremos. Ó Pai, obrigado por estarmos aqui neste momento, e queremos pedir que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, venha nos conduzir em cada pasto, em cada local que devemos conduzir a nossa vida, Senhor. Nos fortalece, nos revigora, nos dá ânimo, Senhor, através da Tua palavra, ó Pai. Toca nos nossos corações, que a gente possa crescer mais, que possamos desejar nos santificar mais, Senhor, perante Ti, Senhor. Obrigado por todas as vidas que estão nos assistindo. Pedimos pelas respectivas famílias, por filhos, netos, cônjuges. Senhor, ó Pai, Te oramos por aqueles que nos são tão queridos, alguns até afastados do Evangelho. Que Tu possas trazê-lo para mais perto de Ti, Senhor. Nos abençoa na Tua maravilhosa graça. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar? Chamo você agora para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e
criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos no início declarar essa verdade. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder.
Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meus queridos, vamos continuar estudando o livro de Esdras. Hoje vamos iniciar o capítulo 7. Como você já tem aprendido aqui no Momento Pastoreio, esse livro ele traz um relato histórico, teológico da restauração de Israel. Não somente uma restauração física, a nação praticamente tinha sido destruída, desfeita, né? O grande símbolo, né, que existia lá em Jerusalém, que era o templo, também foi destruído. Mas também ele mostra uma restauração espiritual. E essa talvez seja a mais importante nas nossas vidas. Precisamos trabalhar essa restauração espiritual. Nos primeiros 6 capítulos, vocês ouviram a história de Zorobabel, né? Um grande líder religioso que vai com essa missão de construir o templo. E agora aqui no capítulo 7, entra esse nosso personagem chamado Esdras. Lembre-se que o povo, né, ele foi conquistado, né, através do Império Babilônico. O povo judeu foi levado para a Babilônia, saquearam a cidade, saquearam o templo, levaram todos os utensílios do templo, mas havia uma profecia de Deus que após 70 anos Deus promoveria o retorno, não é, desse povo. E então ele vai trabalhar isso principalmente no coração de reis, vários reis, agora da Pérsia. A Pérsia conquista o Império Babilônico e através dos seus vários reis, ele vai trazer de volta o povo, né, pelo menos aqueles que Deus toca no coração para o retorno para a sua terra. Então temos a construção do templo no primeiro período e, finalmente, a restauração também espiritual. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 1. Veja o que diz assim, começa dizendo o seguinte: passadas estas coisas, mas eu pergunto, que coisas passaram? Vocês lembram, né? Passadas estas coisas, já se fez um bom tempo, né? Lembrando que o livro começa lá no capítulo 1, falando sobre que Deus toca no coração do rei Ciro, né? Da Pérsia, e já havia profecias lá no livro de Isaías, por exemplo, que Deus chama um Ciro que ainda iria existir, ainda iria, né, ocorrer. Ele chama esse Ciro como o meu pastor, né, o meu servo. Então ele faz, mesmo sendo um rei ímpio, ele faz a vontade de Deus na sua vida. Existiam profecias de Jeremias dizendo que esse povo retornaria. E assim foi. Deus toca, Deus age, Deus usa como instrumento até reis, pessoas ímpias, para trazer o seu povo de volta ao rumo que deveria
seguir. Então, desperta o coração desse rei, ele autoriza Zorobabel, né? Nessa época, Zorobabel era esse grande líder religioso, junto com Jesua. Essa dupla é comparada por alguns teólogos como Moisés e o Arão aqui. Só que diferente de Moisés e Arão, que foi libertar o povo de um momento de escravidão, de sofrimento, aqui nós vemos outro tipo de opressão mais sutil do inimigo, né? O povo estava exilado, mas estava bem, né? Estava aculturado, muitos provavelmente vivendo bem, já com as suas famílias, mas em uma outra cultura, mais longe de Deus. Então não adianta, não é? Se você está longe de Deus, seja porque você está oprimido, seja porque você está numa boa, isso não é bom. Você precisa retornar para a sua origem, para o que Deus quer na sua vida. No capítulo 2, vem um relato, né, levantamento da genealogia de todos aqueles que deveriam, ou que foram tocados pela boa mão do Senhor, tocou no coração e eles, desejosos, resolveram voltar. Quase 50 mil pessoas, famílias, servos, animais. E o rei Ciro liberou todo aquele utensílio, todo aquele ouro, prata, que tinha sido saqueado pelos babilônicos, para que eles voltassem, pudessem reconstruir o templo. No capítulo 3, estou aqui só lembrando, porque ele diz, passado essas coisas, que coisas? A gente precisa entender. No capítulo 3, vai falar que uma das primeiras providências que eles tomaram foi a construção do altar. O altar que ficava ali logo na entrada do templo. E o templo, antes de ser construído, eles lembraram, vamos construir primeiro o altar do Senhor, que é lá que nós vamos primeiro orar, nos santificar, colocar os nossos sacrifícios pelos nossos pecados. Lembrando que hoje nós não precisamos mais fazer isso, porque Cristo é o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Através dele nós temos acesso direto ao Pai. Então houve um momento de muita alegria, eles fazem festas, lançam os primeiros alicerces, o povo se alegra, faz festas, porém uma minoria, ou não sei se necessariamente uma minoria, mas principalmente os mais idosos, choram. E por que eles choram? Porque eles lembram daquele templo, o templo de Salomão, com a sua exuberância, com toda a sua riqueza, e esse templo era mais simples. Aí lembra-se de uma exortação do profeta Zacarias, que diz, não desprezeis os humildes inícios, né? Ou seja, às vezes Deus nos coloca num processo, lhe chama para uma missão, lhe chama para edificar algo para o seu nome, e aquele início parece não muito, vamos dizer assim, cheio de glamour, cheio de sucesso, como você imaginava, mas é um início humilde que Deus quer trabalhar na vida do povo. Quando chega no capítulo 4 do livro de Esdras, aí os inimigos, né? Toda vez que o povo de Deus, que a igreja está marchando, sabe o que é que se levanta junto com essa marcha? Os inimigos do Senhor. Satanás usando também pessoas que não renderam o coração para Deus, para tentar minar o caminho. Então, sutilmente, eles se oferecem para ajudar nesse processo, mas o povo, os sacerdotes, os líderes dizem não. Até porque os samaritanos, aquele povo ao redor, já tinham um secretismo, não estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Disse, não, essa é tarefa para o povo de Deus. Então negaram. Mas aí eles começam fazendo outras artimanhas, tentando, contratando, alugando pessoas para desmotivar o povo a continuar.
Então eles lançam esses primeiros alicerces e param, finalmente param. Tem um relato aí de que em vários momentos, em vários reinados, eles escreveram cartas, falaram mentiras, disseram que o povo que estava em Jerusalém era um povo perigoso, era um povo que queria se levantar contra o império, era um povo que não queria pagar impostos. Então, finalmente, depois de muito estimular, eles conseguiram que o povo, né, cessasse a construção do Senhor. No capítulo 5, temos a exortação de Ageu e Zacarias dizendo: por que vocês pararam? A obra do Senhor? Como é que pode? Vocês têm casas aí luxuosas, casas com teto, paredes, janelas, panelas, móveis, utensílios, casas ricas, e a casa do Senhor não está completa. A casa do Senhor, ela não está pronta. Então, cuidado, não é? Na nossa vida a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que estar sempre pensando no nosso bem-estar e nos esquecemos da obra do Senhor. Às vezes, trabalhar na obra do Senhor requer sacrifícios, tempo, doação. A pessoa, às vezes, se preocupa tanto com a família, tanto com o lar, tanto com casa, tanto com os bens, e se esquece de ser generoso, generoso com a obra do Senhor. Então, nesse capítulo 5, tá certo? Ele vai, Ageu e Zacarias faz essa crítica e o povo resolve começar novamente. E ao começar, os inimigos voltam novamente, questionam por que eles tinham começado a obra. Eles dizem, importa nós obedecermos ao Deus que criou os céus e a terra. Inclusive tem um decreto lá atrás de Ciro que diz que a gente está autorizado a construir. Então, esses inimigos vão ao rei Dario e pedem para ele verificar se isso é verdadeiro. E o rei, ao verificar lá na biblioteca real, né, e se encontra esse decreto e diz, realmente, e não só aprova, como diz que eles devem concluir essa obra. A obra é concluída e aí é um momento, tá certo, que o povo volta novamente a se acomodar. E esse é o problema que nós temos aqui no capítulo 7 de Esdras, quando ele diz assim, passadas estas coisas, não estava tudo bem, porque houve a reconstrução do templo, tudo bem. Talvez o povo disse, não, aqui está o templo. É como algumas igrejas que construíram igrejas, templos maravilhosos. Hoje nós vemos isso em vários lugares do nosso país ou em outras partes do mundo. Templos maravilhosos de comunidades cristãs, mas você pergunta, olha para um lado, olha para o outro e cadê os crentes? Né? Cadê o povo de Deus? Cadê o povo orando? Por que isso acontece? Que você tira os olhos de quem deveria realmente adorar e acha que aquilo é a grande obra da sua vida. Mas a grande obra realmente é tocar nos corações de outras pessoas, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. O templo é apenas um instrumento para isso, mas o povo não tinha percebido. Então, no reinado agora de um outro rei, Artaxerxes, tá certo? Entra esse personagem chamado Esdras. Quem era esse Esdras? Aí, a partir do versículo 1 até os versículos seguintes, vai dando a genealogia. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, e assim por diante, até chegar no versículo 5, que diz assim, filho de Eleazar, filho de Arão de Moisés, sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia, ou seja, foi da Babilônia para Jerusalém. Então é a história de um homem que tem linhagem, um homem que é levita, um homem que ele tem como um dos seus ascendentes
Arão, irmão de Moisés. Então ele tinha autoridade sacerdotal. Mas não é somente isso. Diz assim, que ele era, versículo 6, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O que era um escriba? Um escriba era um funcionário, vamos chamar assim, funcionário público, né, pago pelos cofres reais, que tinha responsabilidade de ser um administrador, poderia ter algumas funções, ou seja, ele redigia cartas, ele lia cartas, ele organizava os escritos reais, ele era um pesquisador, ele procurava entender sobre determinados assuntos. E quando se fala aqui que Esdras era um escriba, diz que ele não só era um escriba, mas ele era versado na palavra de Deus. E conclui o versículo 6. Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, ou seja, sobre Esdras, o rei lhe concedeu tudo que ele pediu. Então veja que maravilha, né? Nós vemos aqui que após 60 anos, Deus levanta ali da linhagem dos sumos sacerdotes, um homem chamado Esdras, e que ele era especialista no seu ofício, da palavra de Deus. Assim como você que está nos assistindo, eu não sei qual é o seu ofício, mas tudo que você fizer, faça para o Senhor. Porque se você fizer para o Senhor, com zelo, Deus vai honrar o seu trabalho, vai usar o seu trabalho para a obra do Senhor. É uma bênção. Todo homem e toda mulher de Deus que busca crescer na palavra de Deus. Um homem ou uma mulher que consegue usar a palavra de Deus para o crescimento não só seu, mas daquelas pessoas que são colocadas ao seu redor, isso é uma bênção, é um manancial. Diz aqui, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus nos ajuda a discernir o que é o correto. Ou seja, ela vai dizer, isto é o certo, esse é o caminho certo na sua vida. Mas não é só isso não. Se você lê a palavra de Deus, ela entra em confronto com o seu pecado, com a sua vida. Se você estiver no lugar errado, ela vai lhe repreender e vai lhe dizer, isso que você está fazendo, ou isso que você está pensando, ou isso que você está pensando se omitir, é errado. Está errado, está repreendido na palavra. Ela vai lhe corrigir, porque aqueles que são filhos de Deus são aqueles que ele busca corrigir. E ela serve também para correção. Se você descobrir, rapaz, eu peguei o caminho errado. E agora? O que é que eu faço? Eu tomei decisões erradas na minha vida. O que é que eu faço? A palavra de Deus. Ela vai mostrar o caminho correto para você retornar ao local que você não deveria ter saído. E educação na justiça, ou seja, como eu devo permanecer em oração, em santificação na minha vida. Também Mateus 13:52, veja que texto belíssimo que coincide aqui com Esdras, diz assim, então lhes disse, Jesus, dizendo aos seus discípulos, por isso todo escriba, lembre-se, Esdras era um escriba, a gente já falou aqui o que era um escriba. Ou poderíamos dizer assim, todo homem e mulher de Deus que quer ser um profeta da palavra, que quer falar da palavra de Deus. Então diz assim, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, quer dizer o seguinte, você conhece pai de família que tem aquele depósito, material, ferramentas,
lâmpadas para se uma lâmpada queimar, algumas coisas novas, e também tem coisas velhas, que ele diz, deixa aí, porque se um dia alguma coisa quebrar, se eu precisar consertar, ou se eu precisar construir alguma coisa, é daqui que eu tiro. E ele consegue, não só pelo que ele tem, mas pela sua sabedoria e pela sua sabedoria em conduzir cada detalhe, ele vai saber usar aquilo, a palavra correta, vai dizer exatamente aquilo que é necessário na hora certa, no momento certo. Assim era com Esdras. Provavelmente Esdras era um homem influente, não porque ele era rico, não porque ele era de uma linhagem real, mas ele era influente perante o rei porque ele sabia muito da palavra de Deus. Então, use o seu talento, o seu dom que Deus lhe deu para a expansão do reino de Deus. Em Provérbios 22, 29 diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Então, se você, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, o que você fizer com sabedoria, fizer se dedicando, Deus vai honrar o seu trabalho. Então, Esdras foi até o rei e fez o seu pedido. E é interessante porque ele poderia ser rejeitado, o rei tinha poder de dizer, que é isso? Lembram do faraó do Egito, quando Moisés foi pedir? O que aconteceu? Houve grande resistência. Então Esdras conhecia a história. Ele sabia o que um rei poderia falar se alguém dissesse que queria ir a um outro local e ainda mais levando outras pessoas. Eu particularmente não gosto muito de pedir as coisas, né, para as pessoas. Eu sou tímido e às vezes eu digo, eu não quero incomodar. Mas quando é para o Senhor, quando é para a obra de Deus, entre aspas, diz assim, a gente deve ser um sem vergonha, né? A gente não deve ter vergonha de pedir se for tocado pelo Espírito Santo. Fale ali a palavra para alguém, peça algo. Quem está tocando é o Espírito Santo. Vá lá e peça. E Esdras fez, e Deus honrou essa sua atitude, porque ele sabia que quem estaria à frente, na verdade, era Deus. Então ele não subiu sozinho. Diz o versículo 7 que também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros dos serviços do templo. Esse era um pessoal que estaria se dedicando principalmente ao serviço do templo. Após uma jornada de 4 meses, né, isso ainda vai ser narrado mais adiante no capítulo 8, mas numa jornada de 4 meses, ele vai subir para Jerusalém com muita coisa, né? E o versículo 10, se você puder marcar aí na sua Bíblia, o versículo 10, capítulo 7 de Esdras, diz assim, porque esse é um versículo chave, que diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por isso Deus o abençoou. Ele busca a palavra de Deus, ou seja, eu vou trazer a palavra de Deus aqui na minha cabeça, vou trazer a palavra de Deus aqui no meu coração, ela vai me emocionar, mas não é só isso, ela tem que me compelir a que eu venha a agir segundo a palavra de Deus para me dar autoridade, porque quando as pessoas elas enxergarem em mim um homem ou uma mulher de Deus, que você está me assistindo, que escuta a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus, isso vai me dar autoridade em ensinar a palavra de Deus. Então, diante disso, o que foi que o rei fez? Ele faz uma carta oficial, poucas passagens da Bíblia é escrita em aramaico, então essa carta é uma carta oficial e a linguagem da diplomacia era o aramaico, ela é escrita em aramaico, e nela o rei, resumidamente, ele vai não só liberar a todos aqueles que queiram ir
com Esdras retornar, né, o segundo grupo que vai retornar agora do exílio para Jerusalém, mas como ele também, né, vai dizer que ele quer participar disso. Ele e os seus conselheiros reais vão doar ouro, prata, para ajudar, né, nesse momento de edificação espiritual da casa de Deus. E ainda diz que todos aqueles da província da Babilônia, ou seja, o povo que não quis ou não pode voltar, também contribuam, né, nesse processo de reconstrução espiritual. Para que serviria esse dinheiro? O dinheiro serviria não só para ser usado nessa viagem de retorno, mas principalmente para se comprar animais para os sacrifícios que deveriam, né, ser ofertados lá no templo. Ninguém iria viajar com uma quantidade enorme de animais, mas você levava o dinheiro e quando chegasse ali nas proximidades de Jerusalém, você iria comprar os animais que fossem necessários. Veja como esse rei, ele foi bondoso com um pedido, né, ou alguns pedidos de Esdras, né? Ele também vai dizer assim, que os da além do Eufrates, ou seja, do rio Eufrates, aqueles que governavam com autoridade, autorizados pelo rei da Pérsia, eles deveriam dar vários suprimentos, né? Por exemplo, versículo 21 diz assim: eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que, da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Ou seja, eles iriam com grande suprimento, quando chegasse na proximidade, aquilo que precisasse ainda, o povo deveria ajudar. Ele também deu autoridade para Esdras, ele disse, lá você pode nomear magistrados e juízes, ou seja, você não será governado por homens ímpios, você vai nomear homens que estejam, pessoas que estejam comprometidas com a palavra de Deus. E vejam melhor ainda, dizem que na vida você tem duas certezas, né? Uma que vai morrer e a outra que vai pagar algum tributo. E veja bem, nesse caso aqui, o rei diz assim, olha, com relação a esse pessoal que está indo com muito ouro, com muita prata, com muito recurso, como é para a casa de Deus, o Deus de Jerusalém, o Deus dos judeus, o Deus do Senhor dos céus e da terra, não deveriam pagar nenhum tributo, nem imposto, nem pedágio. Olha, eu queria, né, também receber algo maravilhoso igual a isso. Mas veja como é a bondade do Senhor. Tudo isso porque um dia um homem acreditou na palavra de Deus e resolveu obedecer. Deus tocou no coração de Esdras. Aqui já no final, versículo 27 e 28, veja o que ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, e que deste modo moveu o coração do rei. Veja, Esdras, ele não diz assim, o rei é muito bonzinho, o rei me ouviu e ele me atendeu, ou eu tenho uma capacidade de convencimento incrível. Não, ele reconhece que quem moveu esse coração foi Deus. E moveu para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Foi Deus que fez isso. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Ou seja, ele não subiu sozinho, ele se alegrou no Senhor. Quando a gente tem uma experiência com Deus, é quando você ousa fazer aquilo que Deus está te mandando. Deus diz, vai, você vai. E eu queria finalizar aqui, dizendo que todo esse processo de construção do templo,
do funcionamento da adoração de Deus, que Esdras vai agora caminhar e trabalhar lá em Jerusalém, ele aponta para Cristo. Foi o próprio Cristo que, já nesse templo aqui, um templo ampliado, reformado por Herodes, que as pessoas olhavam e se admiravam, ele diz, tá vendo esse templo aqui? Eu vou destruí-lo. Em 3 dias eu vou reconstruí-lo novamente. E eles dizem, como pode? Isso é um absurdo. Esse templo levou 46 anos. Como é que ele diz que vai reconstruir em 3 dias? Mas lá em João 2, 28 a 21, diz que ele estava se referindo ao seu próprio corpo, à sua própria vida. Ou seja, Jesus Cristo se fez templo. Ele disse, o verdadeiro templo sou eu. Não é? Foi ele quem purificou o templo. Está lá em Mateus 21, de 12 a 13. Lembrando a palavra de Deus que diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, aquela tarefa que Esdras estava fazendo, lembra a própria missão de Deus, que purificou também o templo. E Jesus não só é colocado como cabeça da igreja, como ele diz que a igreja é o seu corpo e que todos nós, corpo de Cristo, somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Então, meus queridos, o nosso desafio para você é o desafio de Esdras. Ou seja, nem o céu vale a pena se não existir a presença de Deus. O que nos importa realmente é adorarmos, como Jesus disse para a mulher samaritana. A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é isso que eu desejo para você, que você o busque e o adore em espírito e em verdade. Vamos orar? Ó Pai, obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Trabalha nas suas vidas, Senhor. Que eles te busquem verdadeiramente, ó Pai. Que tu possa tabernacular, Senhor, o templo no coração de cada um. Teu Espírito Santo possa reinar. Que essa é a verdadeira marca de um cristão. De um cristão que ele é movido, ele é tocado. Essa é a marca de um verdadeiro crente. É aquele que o Espírito Santo toca, que move os corações, Senhor. E que eles possam, que eu também possa, nós possamos sentir o Espírito Santo a nos guiar, ó Pai. A fazer morada nas nossas vidas. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, nos anima, nos mostra, Senhor, que nada neste mundo vale a pena se não tiver a Tua presença, Senhor. Que o céu comece agora aqui, nos nossos corações, sentindo a Tua presença. A quem estiver nos assistindo, abençoa aos pedidos que são colocados aqui no momento de pastoreio, sobre famílias, sobre pessoas com momentos difíceis financeiramente, momentos difíceis de relacionamentos, pessoas que precisam te encontrar. Te oramos por todas elas, Senhor. Ó Pai, como Tu és maravilhoso. Muito obrigado, porque um dia tivemos o grande sacrifício de Jesus Cristo, uma única vez, para nos dar a salvação. E somos gratos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar mais uma vez? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim.
É isso aí, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que esses ensinamentos aqui no livro de Esdras possa realmente fortalecer e animar o seu coração. Um abraço e até a próxima.